que a gente sabe que isso é uma marca na vida de uma pessoa? Eu acho que é isso que você está me falando, né? Por quê? Exatamente. Uhum, É assim, porque o que eu percebo dos meus pacientes, e eu tenho feito algumas perguntas para confirmar isso, né? São uhum, sensações que a pessoa tem no trabalho, numa relação amorosa, numa relação de amizade, né? São sensações atuais que a pessoa tem que ela não combina muito com aquilo que está acontecendo na realidade, no dia a isso. dia. E aí, a hora Uhum, que vou investigar, da onde vem essa sensação? E aí tem um evento traumático, né? Ou negligência na infância, ou abuso na infância, né? É comum, é muito difícil para os pacientes, se eles tiveram bons pais que não deixaram faltar nada, é difícil para eles assimilarem que os pais muito desconectados, pais que não enxergam a necessidade do filho, foram pais negligentes. Porque eu uhum, percebo que os pacientes eles têm receio de estarem sendo ingratos com os pais, né? exato. E a gente estuda assim a lealdade que o sujeito tem com as pessoas que traumatizaram ele. Então, eu acho que é isso, assim, eu lancei um pouco essa fala para complementar mesmo que você estava falando dos eventos traumáticos. Faz sentido isso que eu disse? Faz super sentido. Por quê? A minha necessidade não sendo atendida, que é isso que você está falando, né? De alguma maneira, pode por si só me trazer uma perspectiva traumática. Por quê? Eu posso acreditar que eu não tenho valor, por exemplo. E isso vai De que eu não fui conectar visto. que eu não fui visto, que eu não sou amado, né? Que eu não tenho, que eu não valho nada. Isso vai se conectar com a minha vida de uma forma que quando eu chego na fase adulta e acontece, por exemplo, eu estou no meu trabalho e tenho uma discussão com o chefe e de repente eu me fecho e eu falo assim, eu não tenho mesmo valor, deixa eu sair daqui. O chefe não olha o meu potencial, né? Uhum. Então pode ser que naquele momento o meu chefe promoveu alguém no meu lugar e eu que estava ali com aquela proposta, né, de ser promovido, de levar a empresa para um patamar diferente, e naquele momento que o chefe escolhe o outro, que não estava com a mesma disposição de fazer algo pela empresa, eu acabo de novo acreditando de que eu sou uma pessoa que não vale a pena. É como se acionasse uma retraumatização. É como Acionasse se. uma rede de memória que vai dar Uhum. sustentabilidade a esse sintoma de hoje de desvalor, que tem a ver, por exemplo, não estou falando que necessariamente é isso que vai acontecer, né? Que é aquele momento que eu cheguei para minha mãe minha produção da minha escola, e na hora que eu entrego para a minha mãe simplesmente não dá atenção, porque ela está desconectada, porque ela está cheia de problemas, e aquilo marcou a minha vida, são os eventos adversos, né, que nos acontecem, e isso vai, de alguma maneira, proporcionando uma bola de neve, como se isso fosse tendo repetições ao longo da minha história. E aí Uhum. chega lá no meu trabalho, eu tenho 40 anos, por exemplo, acontece isso e eu acabo acreditando mesmo que eu não tenho valor, né? Que aquilo, eu sou invisível, por exemplo. E Uhum. aí eu aciono toda essa rede sem ter consciência dela e me comporto como? Quando eu não tenho valor, o que eu faço? Eu posso me resguardar, eu posso ficar mais deprimido, eu posso ficar agressivo, né? Que são todas respostas de alguém que está encapsulando um trauma anterior. Talvez o trauma não é nem aquilo, talvez é aquilo que tinha que acontecer mesmo. Mas aquilo abre uma rede, abre uma memória que vai trazer, vai fazer com que esses neurônios que dispararam uma vez, disparem todos juntos. Eu não tenho valor, disparou toda a rede neural dessa história que eu não tenho valor, né? Então, todos os eventos que eu vivi vão estar sobrecarregando o meu presente. E aí, o trauma é aquilo que às vezes você vai lembrar do que é e às vezes não, porque a gente sabe que a gente
tem um negócio chamado amnésia, né? A gente pode esquecer de alguns eventos traumáticos. E os quadros dissociativos, é uma resposta de defesa do trauma, pode trazer como consequência uma amnésia, né? Eu não posso lembrar disso. Então, as pessoas que não têm amnésia dissociativa, ou seja, que não têm uma perspectiva dissociativa de resposta ao trauma, ela talvez até se lembre, mas ela não vai lembrar dos detalhes do que aconteceu, que traz, por exemplo, essa questão do trabalho hoje, né? Ela só sente-se desvalorizada. Isso pode trazer, consequentemente, depressão, pode trazer evitação de contato, né, social, né? Eu fico com medo Crises de pânico. De pânico, de ansiedade, né? Pode trazer insônia à noite, eu ficar preocupada demais com essas questões, né? E pode trazer, inclusive, esse desvalor de mim mesmo e eu peço demissão. E eu me fecho para a vida, né? E assim, né? É tão singular, porque uma outra criança que mostrou o desenho para a mãe e a mãe não pôde vir naquele momento, porque ela estava desconectada, beleza, depois eu mostro para a mamãe. Né? E em contrapartida tem uma criança que a hora que mostra ela não suporta, né? Porque tem toda a configuração familiar que colabora para a criança suportar ou não a mãe desconectada naquele momento, se ela permanece desconectada e depois volta e conecta com o filho, ou se ela se mantém desconectada a vida toda, né?